Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais um episódio do Prosas MP. Hoje eu sou João Vitor Zampieri. Hoje, formando aqui a bancada das MP, eu estou com a Cassiana Machado, nossa sócia consultora e expert da cultura organizacional. Opa! E hoje a gente tem um convidado muito especial, que não só é um parceiro, mas como é um amigo já agora, quase que de longa data, né, Bruno? Que já faz alguns anos agora, em termos de... idade, gente. Não começa com isso, não. Não, a gente é tudo novo aqui. Ué. Começou cedo, né, Bruno? Começou cedo. Mas a gente está aqui hoje com o Bruno Dupin. O Bruno é um cara sensacional, um dos principais especialistas em inovação dentro do agronegócio. Ele trabalha dando mentoria, muito envolvido na educação, trazendo inovação para o agro, trabalhando com projetos aí, revenda, multinacional, cooperativa. E só com a gente aí, quantos treinamentos já foi também, né, Bruno? Muitos. Puta, já perdemos a conta. Muito bem-vindo, viu, Bruno? É um prazer estar com você. E assim, vai ser um episódio legal, porque o Bruno é um cara que realmente ele desafia o agronegócio. Ele traz ideias que realmente não é muito convencional mesmo. Às vezes a gente fica coçando a cabeça, será que ele tá certo? Será que ele não tá? Será que a gente vai comprar essas brigas todas? Exatamente. Mas hoje é o dia, né? Mas assim, é muito provocativo. Então, assim, a ideia é a gente trocar uma ideia bem legal, ver um pouco dessas provocações, o que essas andanças que você faz dão... O que você está vendo de inovação de fato para o agro. E vai ser um prazer bater esse papo. Até, né, a Ana Clara, que trabalha aqui com a gente vira e mexe, é encarregada de fazer alguns cases de inovação. E um dia um cliente lá perguntou, e quando que vocês vão trazer um case de inovação desses grandiosos, que a gente faz todo um estudo de caso, do agro? E deu um incômodo de você ver assim, puta, vai falar que não tem inovação no agro? Lógico que tem. Mas, cara... Quantas histórias mesmo a gente tem como outras indústrias que você pode contar, que revolucionou todo mundo? Não tantas assim, né? Então, é a missão nossa tentar empurrar e fomentar isso pra gente ter mais cases. E vamos ver se você não traz um pouco pra gente, viu, Bruno? Vai ser um prazer. Boa, obrigado. Não, parabéns, viu? Parabéns por ter um podcast. É muito bom ter mais gente com podcast no agro. Acho que a gente precisa disso. A conversa mais descontraída, que eu acho muito mais legal. Que negócio formalzinho, eu acho que não pega tanto, não engaja mais, Não engaja mais. Tem que ser algo que alguém tá ali no carro dando risada, aprendendo junto. Então, cara, bacana demais. E assim, ó, eu fiz um curso... Você trouxe um ponto muito legal, João. Eu fiz um curso numa instituição tecnológica que tem em Boston, que chama MIT. Que o pessoal fala MIT, mas escreve MIT. E o cara comentou uma inovação do agro que a gente fala pouco, que é a transgenia. Que foi um processo fantástico, que a gente trouxe soja e milho transgênico, e que isso revolucionou o mundo. O jeito que a gente produz, o jeito que a gente alimenta o mundo. E às vezes, como a gente já está usando há muito tempo, a gente esquece. Então, quando alguém te perguntar, você pode dar na lata e falar assim, ó, transgenia. Transgenia foi um negócio que poucas indústrias fizeram no mundo, que é a gente mudar um gene, que é um negócio muito louco. Que às vezes na medicina você vê alguma coisa ou outra, mas assim, temos um case, precisamos de mais. Mas já temos um case que a transgenia é um negócio fantástico. E outra, a transgenia, para quem ainda não é acostumado, a maioria da insulina que é feita hoje no mundo é feita de transgênico. Então, quando a pessoa te questionar, a transgenia faz mal e tal, se você tiver diabetes, você vai ou não tomar uma insulina? Então tá respondido aí pro seu amigo aí que fez a pergunta. Eu acho que até você tocou num assunto legal, porque agora que a medicina vem usando mais os processos de mudança genética, parece que agora o agro surfou onda positiva que parece ser aceito. Eu lembro que quando eu era moleque e ia pra escola, seu pai trabalha com o quê? Trabalha com semente, com não sei o que, isso é o câncer. O câncer está na mesa do brasileiro, era isso. Aí agora, CRISPR, medicina, com várias coisas, agora parece um negócio moderno e tal. Eu tenho a impressão que melhorou a aceitação do transgênico, comparado com o que foi... Melhorou, mas assim... E aí, entrando aqui em reputação do agro, né? Você trouxe esse case e o agro tem muitos cases, né? Eu sei que a gente às vezes passa um aperto, porque também a expectativa do cliente que está fazendo a pergunta é aquele assim, qual que é a nave espacial que foi criada, qual que é a solução de $1 milhão que integra todos os dados da propriedade e sai tudo perfeito. Então, assim, acho que são respostas que a gente ainda não tem, né? Que são respostas perfeitas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa boa e a gente se vende mal, né? Porque a nossa reputação sofre ataque o tempo inteiro. Então, assim, sofria, parece que tá melhorando, mas a gente ainda sofre muito ataque, né? Se vende muito mal, muito mal. Muito mal. Ainda mais pelo aquilo que a gente faz e a representatividade do agro no Brasil. Vamos pôr assim, temos números gerais, 1/3 do PIB do Brasil é agro.
né? E a gente não exalta isso da maneira que eu acredito que a gente deveria fazer. Pega os Estados Unidos hoje. 3% do PIB agro. E você vai nas regiões do Cinturão Verde, que é onde produz milho e soja, para todo lado tem alguma placa agradecendo o agricultor, para todo lado o agricultor é isso. Aí você fala, meu Deus, o Brasil tinha que ser mais assim. E por que que não é? Aí eu acredito muito na comunicação também. E não só a reativa. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação proativa, que é isso aqui que a gente tá fazendo, né? Democratizar a agricultura. E às vezes é um problema nosso, eu sou agrônomo, né? Também, assim, é um problema nosso, querer às vezes falar muito difícil com as pessoas. Então, para explicar um processo que deveria ser simples, a gente complica demais. Ah, porque isso aqui é muito técnico. Tira o tecniquez da história e faz o negócio ficar fácil. Não precisa explicar o detalhe do detalhe. Não. Às vezes, se você explicar o benefício, tá ótimo. E a gente, às vezes, não consegue explicar para a pessoa como se fosse... Eu falo isso muito no ChatGPT. Explique como se eu fosse uma criança de 8 anos. Ele vai esmiuçar, fazendo analogia. Muito mais simples. Acaba que a gente complica demais a vida. E aí, quem tá lá no meio urbano, que não entende... Ah, isso aqui é muito difícil, não quero nem entender. Eu quero só criticar. E aí, a gente cai nesse ponto aí que a gente apanha bastante. O Bruno, você tem um ponto que você sempre traz, que é essa questão de encontrar quem é o nosso público de fato, onde ele está e passar a mensagem. E aí eu dou razão para você completo, que assim, o agro, para tudo que a gente tem de inovação e para tantas coisas, a gente vem até conversando no carro, né? Pô, a gente, em questão de tecnologia digital, é pioneiro em muitas coisas, é o que mais usa. Adoção de produtos biológicos, né? Engraçado, o pessoal critica também. O Brasil já é o país que mais líder, usa soluções biológicas do mundo. Não é segundo, não é terceiro, é primeiro. Então a gente inova muito. Cara, a comunicação é uma dor muito grande, é uma ferida que a gente parece que demora para se modernizar completamente, né? Você mesmo sempre bate, que empresas estão no TikTok de forma efetiva? Eu não sou mega fã do conteúdo do TikTok, até gosto de algumas coisas um pouquinho mais complexas, mas é fato. É ali que a juventude está, é ali que a nova geração de pessoas está lidando. E por que o agro é tão ruim de acessar esse tipo de público e focar? Porque, assim, depois que você também tem uma concepção pré-definida, é bem mais difícil você criar uma linha de raciocínio para fazer a pessoa trocar de opinião completamente, né? Mas aí já foi. Já foi. Esses dias eu tava jogando pôquer no Mato Grosso e tinha um produtor grande lá e tal. E aí a gente tava jogando... ganhando? Eu tava mais baixo jogando pouquinho. Esse cara tava jogando assim. Eles estavam jogando muito dinheiro, um dinheiro que pra mim não faz sentido. Mas eles estavam lá, uma quarta-feira ociosa e eles gastando dinheiro. Só checando. E assim, e um papo que eu falei, cara, esse network aqui é interessante. Vale a pena um investimento nesse jogo, porque eu tô absorvendo muita coisa. E um dos caras tava. O cara planta assim, há anos, tá? No Mato Grosso. E a conversa com ele foi pra um lado que eu perguntei: ah, mas o que você tá plantando hoje de milho? 97% a área dele é grande. Era um híbrido só, de uma empresa só, um híbrido só e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele não se deu o trabalho de mudar nem o híbrido. Assim, é isso, a resistência da mudança é tão grande que aí deu um problema de cigarrinha, que é uma doença que dá no milho e tal. Uma praga que injeta uma doença, dá um baita de um problema. E ele tinha 97% daquele material que era suscetível àquele problema. E tava lá reclamando. Eu falei, cara, mas não é possível. Tipo assim... É isso, é a resistência da mudança, ela é muito grande, cara. É um negócio surreal. Vem mudando um pouco. E assim, e você pega um cara que desbravou o Mato Grosso numa época totalmente diferente, que não tinha acesso, não tinha... Muito diferente. E você fala, esse cara é disruptivo. Só que para algumas coisas ele é muito tradicional. Então a gente ainda tem esse balanço, né? Para mim é um balanço de disrupção, de tradicionalismo. E eu falo, você pode ser uma pessoa que gosta, né, da tradição, mas você não precisa ser tradicionalista. Você pode ter sua tradição, mas você não precisa falar, não, vou sempre ser assim. Não. Abre um pouquinho a mente, porque as coisas estão mudando muito rápido para você entender. Então, eu acho que para muito nisso. A gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de abrir a cabeça, até coisa que é do dia a dia dele, cara. Um híbrido, não é possível. Imagina uma grande inovação, né? Assim, Mas e eu penso muito sobre isso, né? A gente viveu um período ali do agro onde a gente viu um boom de falar de inovação, né? E assim, centenas de startups, as empresas montando estruturas enormes de inovação, fazendo um investimento financeiro
considerável, né? E de pessoas. E aí, quando a crise começou a apontar, não sei se vocês lembram ali, né? 2 aninhos atrás, foi tudo desfeito igual um castelo de areia. Então, assim, as estruturas foram enxugadas. Foi criada meio que uma bolha, né? assim, de certo nível. Talvez não aquela bolha massiva que colapsou tudo, não isso, mas tinha ali uma fumaça, com certeza. Tinha uma fumaça, né? E até nesse ponto que eu queria chegar assim, mas tinha muita coisa boa. E na minha visão, assim, acho que a gente comunicou errado, sabe? Esses benefícios e o que realmente a gente conseguia tracionar, o que foi verdade e o que foi fumaça, né? E aí, na minha visão, a gente criou um estigma mesmo, assim, dentro do segmento. Quando fala inovação, a pessoa já arrepia e acha que não vai virar nada. E você tem que ir para outro setor para aprender inovação, que você não consegue olhar dentro de casa, Exatamente, assim, como é que a gente reverte isso, né? Porque sem isso, a gente não vai andar. A gente precisa trazer inovação para o nosso dia a dia. O mercado brasileiro todo é muito pequeno de startup. Então, vamos pegar aí números... não vou falar dados corretos aqui, certinho na vírgula, mas vamos chutar aí 20 mil startups no Brasil. Brasil todo, todos os segmentos. 20 mil. Agro, eu vou chutar aí quase 2 mil. Das que são startups, metade. Porque quando você vai analisar o modelo de negócio, não é uma startup. Às vezes é uma empresa pequena. Eu tenho uma empresa pequena. Chama Não, não é. Startup é uma empresa criada para escalar, para crescer rápido. Procurando um modelo de negócio. Se você já tem só que vende pequeno, isso é uma empresa pequena. Exato. Você escala? Não. O que é escalar? É você com 1 fazer 1000. Não faço, então você não escala. Às vezes você escalona. Com 1 eu faço 1, para fazer 2 eu tenho que ter 2. Isso é escalonar. Aí você cresce. Mas escalar é diferente. É você criar... Escalar para todo mundo entender muito fácil. Cantei uma música. Gravei 1 milhão de CDs. Escalei. Uma música virou 1 milhão de acessos. Isso é escalar. Agora, para cada música, para cada pessoa que escutar, eu tenho que fazer um CD, um CDzinho, aí eu não sou mais escala, porque eu dependo agora de um material físico e aí me impede. Então, no Brasil, pouco startup. No mundo, chuta aí quantas startups são criadas no mundo por ano. Putz. Aí você me apertou. Cara, mas pode chutar alto. Chutar alto? Mas tem que ser nas centenas de milhares, talvez. Se você considerar toda a Ásia, a Europa. Tô chutando abertamente aqui. Não chuta sem medo de errar. Não, mas 100 mil, muito mais. Eu acho que deve ser próximo de 1 milhão, alguma coisa assim. Mais de 1 milhão? Mas você tá considerando pequenininho, assim, surgiu, tudo morreu, surgiu. Exato, surgiu startup e tá 2 milhões. 100. 100 milhões? Milhões de startups todos os anos. Todos os anos, 100 milhões. Do aluno estagiário até o cara que foi empreender e montou uma empresa. Então, você imagina, assim, quantos erros tem que acontecer para virar um Facebook da vida. Entendeu? O funil é grande. Então, a gente... mas aí, igual você comentou, né? Arrepia. Então, tem que mudar a cultura. A cultura a gente vai errar 99 vezes para acertar uma, e essa uma que acertar cobre todo o nosso gasto e ainda sobra. Então, a gente, quando fala do mercado americano, eles são muito acostumados a você estar conversando com um cara que ele tem 200 mil reais para te dar numa startup. Assim, muito simples. Se tem mais 4 pessoas que dão, juntou $1 milhão ali em uma cerveja. Porque é deles, é muito simples para eles entenderem esse mercado. Mas é para quem entende o mercado, não é para aventureiro. Então, tem gente que fala assim, Bruno, eu tenho uma aplicação em CDB. Você acha que eu posso colocar um dinheiro em startup? Falei assim, você está jogando pickleball e o outro é Champions League. São esportes, mas são duas coisas totalmente diferentes. Então, o mercado nosso, que a gente chama de Venture Capital, que é quem investe em risco, é muito incipiente ainda, mas muito incipiente. Dentro das empresas ainda mais, né? Muito, esse é o Corporate, o Corporate Venture Capital, que também é muito pequeno. E a gente vê, né, ou a gente discute isso em projeto, em aula, a gente ainda tem uma dificuldade em correr risco dentro do agro, né, que é muito grande. A cultura de estar confortável em errar ainda é meio complicado, principalmente quando a gente vai até para distribuição e tal, as empresas já não são aquilo lá de inovar tanto assim, né, se você vai às vezes para o campo, para distribuição. E assim, não é uma crítica, até porque a gente sabe, a gente vive o lado do negócio, a gente sabe que as margens não estão aumentando, estão diminuindo. É um cenário desafiador. A Selic subiu de novo. Tipo, é mais aperto ainda. Não sei. Então, assim, não é fácil mesmo inovar, ainda mais nesse cenário. Mas, de fato, carece. O que eu acho que difere a gente lá dos Estados Unidos são duas coisas. Lá eles têm uma safra só. A gente tem 2. Então a gente consegue testar o dobro do que eles testam.
de produto, de tecnologia, do que vocês imaginarem. O que eu acho que eles fazem um negócio que eu acho interessante do ponto de vista de quem tem negócio, quem tem produto, tecnologia, eles querem o mais fácil possível para eles. Então, quando você vai levar um produto lá, por exemplo, vou levar um produto de irrigação. A pergunta deles é, eu consigo mexer nisso tudo de casa? Ou eu tenho que sair de casa? Se eu tiver que sair de casa, é um negócio que eu já vou pensar 2 vezes. Porque o modelo de produção lá é diferente. Quem toca é o dono. O dono sobe no trator, ele que muda a plantada, ele que faz tudo. Aqui a gente tem muita mão de obra que ajuda e tudo mais, e aí acaba que o dono fica mais empresário. Quem toca nem sempre é quem vai pegar naquela tecnologia que muitas delas estão em inglês. E o cara não tem uma formação para ler aquilo em inglês. Você vai na fazenda, tá o cara metendo a marreta na plantadeira. Sendo que talvez ela tá pronta para você apertar um botãozinho. Se ele tivesse lido o manual, que tá em inglês e ele não consegue, aí ele ajustar automático. Então são muitas coisas que lá acaba facilitando, porque lá sim tem que mastigar. E se não for fácil para usar, eles não querem. Não precisa me explicar o fio da... Não precisa. Mas você tem que me falar que eu ligo aquele pivô, por exemplo, com o botão que ele ligou, outro botão ele desligou. É isso. Aqui, às vezes... Não, porque quando liga, aí a corrente vem 220... Aí vamos na comunicação de novo, né? Exato. Como é que a gente comunica? Eu vejo também que tem que... E você falou dessa parte cultural, né? Assim, de mudar o modelo mental. Acho que isso é se não, enfim, a maior, mas uma das principais, né, desafios e entraves aí da inovação. Mas, ao mesmo tempo, comparando Brasil e Estados Unidos, a gente tem uma relação muito diferente com a academia, né? Com as universidades. E você ter relacionamento com a universidade... Na cultura, isso já te fomenta ali, te prepara para ter um pensamento do testa, aprende e escala, né? É excelente ponto, eu acho. Porque você pega... A gente fala de ecossistema, né? Eu acho que é aí que começa o problema. Quando a gente pega os países que são conhecidos por gerar muita inovação, eles têm um ecossistema maduro e avançado que permite ter inovação. Tem. E esse exemplo, eu sei, não é que a gente não tem boas escolas no Brasil, né? É óbvio que tem. Excelente. Mas se você teve a oportunidade de ir, às vezes, numa grande universidade dos Estados Unidos, Europa e Ásia, sabe que existe níveis, né? Existe um patamar muito diferenciado de, primeiro, gerar inovação de fato, de estar muito bem alinhado com a sociedade e com a parte corporativa, de não ter o medo desse tipo de parceria que eu sinto que no Brasil é uma espécie de medo, né? Quantas vezes a gente já não estava interagindo com a empresa que quer fazer um trabalho legal, que vai, às vezes, financiar alguma coisa legal numa universidade... Não pode, porque a empresa, talvez... Não, é tão burocrático tipo assim, que cara, eu só quero vai. resolver isso, sabe? Seu laboratório parece, sei lá, uma repartição pública da década de 70. Eu posso te ajudar a melhorar isso, mas não, porque a educação brasileira é isenta. Cara, bobeira. Entendeu? Quando a gente vai para outros países que tem o costume de inovar, o ecossistema inteiro tá montado. Entendeu? Ele empurra. Vocês foram lá em Israel, lá naquela incubadora, Sim, né? É isso que eu tava pensando, assim. Se você vai em Israel, né, você vê o ecossistema não só universidade, empresa, mas você vê universidade, empresas. Então, você tem concorrentes trabalhando em conjunto, né, buscando uma inovação. Então, esse ainda é um passo mais à frente, né? Onde você muda de mentalidade, que eu não divido... E aí eu ganho mais eu divido e todo mundo ganha mais. Aumenta o bolo e não pega a fatia só, né? Eu lembro de um negócio que eu fiquei meio abismado, assim, em Israel. Agora me fugiu o nome lá. Eu tava até querendo relembrar o nome da incubadora que a gente viu, mas a primeira coisa que eles tinham uma cura... Trendlines. Trendlines, exatamente. Aí a primeira coisa que, pelo menos no ano que eu fui lá, né, eles colocaram lá que eles têm uma curacidade de startups que viram empresas mesmo de quase 70%, que é ridiculamente alto. É alto mesmo. É lógico, tem um processo de triagem e tal. Né? Eles têm toda uma metodologia. Eles apresentam, tudo não é assim, ficar contando aqui em detalhe, vai ser um podcast só disso. Mas assim, eles têm a expertise disso, que eles já vêm desde a década de 80 para poder fomentar os estados lá e já masterizaram. Mas, cara, eles têm coisas, por exemplo, o governo. Eles têm uma parte do funding, né, do financiamento, que se a empresa falir, ele não precisa devolver para o governo. O governo entra no risco. Sim, perfeito. Entendeu? E dane-se. Porque ele sabe, lógico, o governo não fez isso porque... porque se ele ganhar, ele ganha pra ele sabe que também. Ele ganha muito e ele sabe que existe uma porcentagem pequena de empresas que acabam estando ali, que deu dinheiro e não virou nada. Entendeu? E tem todo um sistema de triagem, é muito bem organizado. A gente viu, mas é esse tipo de coisa. É governo, é academia, é empresa, é tudo junto. Muito bem alinhado também com a questão social, que é uma coisa que eu vi lá. Por exemplo, lá eles têm que dividir
os investimentos por estados, tá certo? Beleza, Israel é bem menor que Brasil, não vou falar que tipo, é só copiar e colar. Mas, assim, também garante que todos os polos ali, você tem no norte um polo de medicina, você tem no sul um polo agronômico, você tem um polo de, por exemplo, têxtil em um lado. Cara, isso é muito bom pro país. A gente tem que caminhar muito ainda para isso. E quem vai puxar o agro? Porque a gente, pelos setores que movem o negócio, tem que ser o agro. Tem que ser, porque a gente que não aceita não ser o agro. Não pode, não tem como não ser o agro. A gente tá no estágio que, tipo, estão discutindo se a gente é fascista ou não, mano. A gente tá tem essa briga. Não vamos entrar nessa discussão. Não vai aceitar o impulsionamento. Não vai. Ajuda a gente, YouTube. Mas a gente trouxe aqui pra você responder. Como é que a gente faz isso tudo, Bruno? É cultura. Vai ter que mudar culturalmente, vai ter que pegar essa nova geração, mudar o esquema que a gente fala muito da parceria com a universidade, né? Público-privado, vamos chamar assim. Lá, realmente, pega os Estados Unidos. Bem mais fácil de fazer negócio. A gente montou um podcast com a universidade lá, que foi um e-mail trocado e tá pronto. Para montar um negócio dentro da Universidade do Brasil vai ser uma burocracia, assim, imensa. E tempo para sair. Pesquisas em universidades. A gente já tentou levar algumas empresas. Não é tão fácil. Não é tão fácil, porque eles ficam, mas você vai tentar produzir uma análise aqui, um material, um artigo, uma pesquisa, de acordo com o que você quer. E aí a gente te dá o dado, você faz o que você quer com esse dado, e não é assim que funciona e tal. E não é bem assim. Você vai fazer a pesquisa e a gente vai falar o que aconteceu de fato, né? E vai pedir a sua ajuda. O que acontece muito no Brasil? Muito do que a gente pesquisa na universidade não é produtizável. Não é algo que o mercado demanda. Então o pessoal está mais preocupado em divulgar na Nature do que fazer um negócio para a população. E o pesquisador hoje, ele tem um prêmio maior quando ele publica, quando ele tem artigo, quando ele tem não sei o quê. E não quando vira um negócio, né? Ou algo que vai realmente contribuir ali com a realidade. Então, essa falta de visão de ecossistema, sabe? Tipo, de ver como, não, tem que empurrar. O governo ajuda porque ele precisa que você devolva isso para a sociedade. Você tem que devolver com emprego, com projeto, com inovação, não é? E assim, não tô nem aqui direcionando, isso é uma responsabilidade dos pesquisadores. De forma nenhuma. O pesquisador funciona dessa forma mesmo, gente. Ele vê o problema e ele quer estudar. Eu acho que cabe, né, às empresas, enfim, direcionarem, se aproximarem e também falar, a gente precisa de ajuda nesse problema aqui. Quem quer ajudar a gente a achar e mapear uma solução, né? É isso. E aí que vem a barreira. Aí eles, é muito difícil. Então, quando a gente leva para esses mercados mais evoluídos, nossa, tem muita tecnologia sendo testada. A gente tem um programa lá no Nebraska que é um programa de testar tecnologias ou produtos de empresas, que seja ela startup ou seja ela empresa já consagrada. As grandes aí que vocês conhecem. Então, o que eles fazem? Um programa onde eles pegam produtores que ao invés de testarem, fazer lado a lado, né? Que a gente fala de lado a lado é plantar um do lado do outro e comparar. Fazer o lado a lado no campo deles, eles fazem nesse espaço. Que é um espaço controlado, que tem ali toda a pesquisa em volta. Com repetição, aquela história toda. Então, ele fala, eu quero testar esse novo produto da empresa X. Ele pega esse produto, agora esse pulverizador, eu quero testar ele, a irrigação eu quero testar. E eles criam um programa que esses agricultores vão tomando as decisões e o pessoal vai fazendo acontecer. E no final, eles vão divulgam esses resultados das empresas do que foi. E toda a empresa tá lá. Sem medo de ser feliz. Vai comparar o meu com o dele, não tem problema nenhum. Estamos tentando trazer isso pro Brasil. De alguma maneira. E aí vamos ver como que vai ser essa aceitação de... mas você vai comparar, mas vai fazer do jeito que eu quero? Vamos ver. Eu acho que tem que evoluir. Se der errado o meu resultado, ficar pior do que vira o e mexe do dá. outro. E é normal. É normal. E aí, bom pra você, você vai ter um feedback real do seu cliente que não tá dando certo. E aí vem a mentalidade da startup, que é o que eles chamam de iteração. Que é você usar o produto e ver o que deu certo, o que deu errado, contar pra quem tá ali te fornecendo o produto. E você entender como que ele faz a jornada dele com esse produto para você melhorar a experiência dele. Lá no Vale do Silício, lá em Palo Alto, tem uma loja chamada Beta. E Beta, a gente usa esse nome para quando a gente quer testar antes de lançar para o mercado. O que é essa loja? É muito legal. Para quem for para Palo Alto, vai na Beta. É uma loja que tem vários produtos que não foram para o mercado, mas eles estão dispostos assim na loja e você pode usar todos. Você pode usar, pegar e fazer tudo. Qual que é o grande lance dessa Beta? É cheio de câmera na loja e a câmera fica vendo como que você interage com o produto.
e manda isso para a empresa. E a empresa melhora a sua relação com o produto. Ah, você tem formato de óculos. A pessoa colocou no rosto mesmo ou não? Colocou certo? Ela viu onde que tem um botãozinho de ligar? Aí, ela foi pegando aqui. Ah, então parece que o botãozinho tem que ser desse lado, ó. 90% tá indo com a mãozinha aqui. Então faz essa interação e aí você entende como que o usuário tá mexendo ali no produto. Aí volta para nós, né, agro? Como que o nosso produto está sendo utilizado lá na ponta? Às vezes a gente fez um produto que é muito bom, mas na hora de usar, o cara que vai operar, ele abre esse negócio fácil? Na hora de colocar no tanque, é fácil ou não? A semente na hora de rasgar o saco. Como que é essa experiência desse cara? Às vezes ela tem que ser melhor. E a gente olha muito pouco para isso. Então a gente tem muita coisa assim que dá para implementar, que é simples, que é muito de observação, que o agro é muita observação, e simplesmente implementar. Ah, eu vi que muita gente fez isso aqui, mas tem que medir. E a gente não é muito bom em medir. E tem que medir. Então, para mim, culturalmente, a gente tem que começar a ser mais analítico. Medir e... Ah, mas eu sou vendedor. Tem que medir. O Brasil, assim, né? Cultura latina, ela é mais relacional, ela é mais intuitiva. E a gente tem mesmo... Assim, a gente, né? Desde que a gente nasce, a gente aprende a ser mais Isso intuitivo. não vai mudar tão cedo. E é complicado, porque a gente olha ali dados e fatos e fala, mas será? Será que foi isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você tá lá medindo o negócio, entendeu? Sai o relatório. Mas não é bem assim, não. Aí a gente vai explicar os números, né? Veja bem. Mas... Então, enfim, isso tem um lado bom, né? Porque, assim, eu sou apaixonado no jeito de cintura do brasileiro. Quando a gente fala o jeitinho, você pode levar pro lado negativo ou positivo. Tem o negativo do famoso enrolão, né? De fazer as coisas não bem feitas. Mas a gente é sensacional no improviso. A gente critica o jeito brasileiro até tá fora e não poder usar o jeito brasileiro. Eu tô falando positivamente. Não tô falando de crime, não, de propina, não é isso. Quando você tá fora, e a gente tava conversando disso, né? Eu contei pra ele um caso que eu tava jantando num restaurante, e aí eu queria um prato que servia até um horário X. E era X e 1 minuto, tá? Que tinha passado. E eu pedi, e o garçom falou, não, a cozinha fechou, a gente não faz. E eu fiquei assim, né? E aí? Eu que tô certo ou eu tô errada? Você tinha que ter feito igual naquele filme. Sabe aquele filme que o cara... Ele destrói tudo, que ele vai pedir um hambúrguer? O Dia de Fúria? O Dia de Fúria. Você sai destruindo. Eu quero meu prato! Pois é, poderia ter feito Poderia ter feito. Pedir outro prato, assim. Isso é maravilhoso, né? Assim, e eu vejo no nosso dia a dia também, a gente precisa... ser mais assertivo, a gente precisa trabalhar com dados, né? E através de dados e fatos e medindo que a gente vai chegar no aprimoramento e na inovação, mas ao mesmo tempo esse jeito, né, brasileiro e a relação, ela é única. Isso também eu acho que é a nossa grande potência, né? E tinha tudo para dar certo quando você aliar esses dois pontos, né? Tinha tudo para dar certo. Um do outro. Não você é? pode ser relacional, pode ter criatividade. E, cara, ter uma mentalidade aberta e buscar errar e aceitar isso e ir pra frente. Uma coisa Mas não a tendência é essa. Você mostra um lado e fala, não, eu não sou assim. Né? E aí você já cria aquele polaridade. É preto ou branco. Sendo que o mundo é cinza, né? Exatamente. E a gente vê isso muito na consultoria, mas muito mesmo. Quando a gente vai discutir inovação, a maioria pensa no drone, chegando lá, colhendo, a câmera hiperespectral. Mas quando a gente vai pro produtor, geralmente o que ele quer, cara, eu quero que emita nota fiscal no dia. Quero poder agendar para poder buscar meu insumo, mas agendado. Que são tecnologias simples que outras indústrias às vezes já estão muito mais avançadas. Eu pego muito nessa tecla porque... A gente, na discussão de inovação, parece que sempre esbarra porque parece uma coisa muito grande, entendeu? Uma coisa gigantesca, não precisa ser. São coisas pequenas, mas que geram um mega impacto. Por que a gente compra, por exemplo, mais no Mercado Livre do que em outras coisas? Porque eles só fazem o básico muito bem feito. É fácil você ver a análise do vendedor, eles te dão uma atualização de tudo. Cara, hoje em dia a gente é ansioso, né? A gente quer ver lá... Rastreamento. Depois que você compra, um segundo depois você quer o e-mail com rastreamento do correio, você entra lá e quer ver que ele que foi encontrado, que tá separando o produto. Cara, não é tão complexo assim. Não é. Aliás, é simples. Né? Complexo até é, porque eu acho que no tamanho que essas empresas são, não é fácil executar. Mas é a muito gente simples. se acostumou a isso, né? E se dá para fazer isso no Mercado Livre, Ana, depois você manda, né, o merchan lá pra gente receber, né? Do Mercado Livre.
Mas se dá para fazer, será que dá para fazer no agro, né? E até queria te perguntar, assim, esses cases que você trabalha, os projetos que você já fez, se tem algum, assim, que para você foi, putz, esse realmente a gente conseguiu fazer uma coisa simples e que deu um resultado enorme. A gente teve um na Suíça, de uma multi, que a gente implementou um robozinho. O que é o problema da Europa? Vários países, várias leis, várias línguas. Então, quando você solta um produto na Europa, a parte legal do produto, ela tem que ser aprovada em vários países, e são várias línguas. E eles têm um sistema que meio que concentra essas informações, mas a pessoa da empresa, ela tinha que todo dia entrar no sistema, digitar o código do produto em cada país, e cada coisinha que abria era de uma língua diferente. E aí não é com uma língua parecida, você sai do russo, do búlgaro, não sei o que das coisas, para um francês, é muito difícil, muito diferente. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma tecnologia, não lembro de que país que era, bem simples, que ele criava um robô que simulava esse humano fazendo esse clique e vendo o que estava aprovado ou não. O que estava aprovado, a gente automatizou um SMS e um e-mail para os responsáveis. Simples assim. Tanto que no dia que a gente mostrou o robozinho mexendo, e nem era a versão final, era um piloto. A senhora, ela que era a líder da área, ela ficou assim, mas quem tá mexendo? Falei, não tem ninguém mexendo. Ela, como não tem ninguém mexendo? Falei, é um robô. Mas e como que ele tá entrando? Só automatizou mesmo um pedaço do processo. Era como se fosse alguém mesmo digitando. E aí ela, mas como que faz isso? Não, é full time, é 24 horas por dia, o robozinho fica. E aí eliminou um baita problema que era... De graça. Teve um custo, né? Não, pra fazer, mas depois ficou. De graça, depois é só o host lá. E assim, o que foi legal? Eles tinham um problemão, que era eu liberar por comunicação um produto, por exemplo, na Hungria, e que não estava liberado. Ele estava liberado na Bulgária. Aí ele liberou na Romênia, por exemplo, que tem uma divisa ali. Aí liberou na Romênia e liberou na Hungria. Aí o cara usa na Hungria. Opa, você pode ser penalizado por isso, porque não tá liberado aqui. Baita problema. Que a gente automatizou, um negócio muito simples. E que eles ficaram assim, maravilhoso. Que legal. E aí, isso que a gente tenta fazer, tá? Vamos gastar 99% entendendo o problema, que a tecnologia com certeza já existe. Isso aí, tá pronto. Eu tenho certeza. Mas o seu problema é que muitas vezes não é isso que você tá me contando. Que é mais ou menos, você vai no médico, você vai contando o que tá acontecendo, e ele vai ter que fazer um monte de exame para investigar o que é o problema. E na hora que ele acha o problema, ele fala, o remédio é esse. Tá pronto. Só que ele gasta um tempão pegando exame, pegando dado, pegando... Tem muita gente que fala, eu fui no médico, nem encostou em mim, mas pediu exame, um monte. Show! É isso que precisa. E aí, no agro é a mesma coisa. A gente pega as empresas e gasta muito tempo entendendo o que é o problema. E a gente chegou a ter, com essa mesma empresa lá, um workshop para lançar um produto. Era esse o final do workshop. 3 dias de workshop. Paramos o produto e acabamos com o produto. Ninguém lançou o produto. Porque a gente começou a investigar tanto esse mercado, se tinha fit ou não, que a gente falou, cara, não tem por que lançar esse produto. Não tem quem use, a gente não tem nada segmentado. Aí a gente entendeu que não precisava nem lançar. Então eu fui lá para ajudar a lançar e a gente acabou matando o produto. Que às vezes é uma excelente ideia que poupou a empresa de um puta esforço desnecessário. E um gasto que ia ter assim, às vezes as áreas, elas do agro, elas precisam entender, aí vem a startup de novo. Startup acaba que você entende tudo de tudo ali, né? Você tá envolvido em tudo. Sim. Quando as empresas são muito grandes, a do agro, por exemplo, o cara que faz um melhoramento de plantas, às vezes ele não entende como que é o processo da produção, por exemplo, de semente. O da produção de semente não entende como que é o marketing. E marketing aqui, muita gente confunde. Não é comunicação. Quando a gente fala de marketing, é o estudo do mercado para entender como que vai ser minha penetração. Exatamente. E a parte de vendas. Essas áreas, muitas delas não se conversam. Então o cara lança um produto achando que é o melhor produto do mundo. Só que não tem demanda desse produto aqui na ponta. Ou o cara que vai produzir isso, na hora que ele pega para produzir, é muito difícil de produzir. Às vezes até tem demanda, mas a gente chama de producibilidade. É muito baixa, é ruim, custa, ninguém quer fazer, é um parto. E como as áreas não se falam, vira uma confusão. Bruno, esse ponto aí é muito real e bom que você trouxe,
Porque a gente acompanha quando a gente faz projetos de inovação, principalmente quando a gente está com a startup. Muitas vezes, quando a startup tem uma ideia, alguma coisa, primeiro, isso é legal, na verdade. Várias vezes, um determinado grupo ali que está praticando ciência, que está buscando alguma inovação, às vezes nem está ligado com agro, mas acaba descobrindo alguma coisa que pode impactar. Só que, no entanto, por causa dessa desconexão que você está falando, dessa união aí de toda a para se conversar, você vê algumas soluções que, quando você para pensar, às vezes tem uma empresa inteira tentando criar uma solução que não, ela já está falida desde o início. Exato. E um exemplo que eu gosto de dar bastante, que agora já não está mais nessa fase, mas no começo das MP, então a gente está falando de 7 anos atrás, a gente estava começando o boom das startups, né? Porque ele era começando, ele bombou, já caiu e tal aqui no Brasil. E teve algumas startups de fora do Brasil, inclusive, que estavam procurando entrar no Brasil. Tipo, não, eu tenho aqui, através da minha câmera, eu consigo detectar a ferrugem da soja. Ah, se eu pegar ali 10 gramas da sua terra e colocar aqui no meu laser, eu vou te falar se você, por exemplo, tem ferrugem. Por exemplo, e se falava muito da ferrugem, que é uma doença. Sim. O cara faz a conta lá do tanto de fungicida que vende, versus o tanto de foto hectare. aqui, vai e sair tal. o manejo Você pronto. é agrônomo. Bruno, o que você faz com o diagnóstico de ferrugem depois que você já tem? Você não faz absolutamente nada. Tem que ser o mercado, ele trabalha com ele em antecedência. Toda a recomendação técnica é para você aplicar de forma preventiva. Então, tipo, tanto que a gente conversou com alguns parceiros falando, legal, tipo, aparentemente é promissor, mas o que eu vou fazer com esse atestado de morte? Legal, parabéns, produtor, você tem ferrugem. E aí, tem alguma coisa que eu posso fazer agora que vai resolver? Não. Então, para ficar com esse atestado de morte aqui, não tem. E a gente não brinca que é a tecnologia é necrópsia. Então... chega quando o defunto tá ali. Entendeu? Aí não adianta. Entendeu? Tipo, não tem um valor real ali, né? A gente fala do job to be done. Então, qual que é o job to be done que você vai oferecer ali? Um atestado de óbito? Entendeu? E sabe o que é muito louco, assim? A gente vai e responsabiliza isso na tecnologia. Aí você fala, a tecnologia é ruim. A tecnologia não resolve o nosso problema, né? E, na verdade, é a gente mesmo, isso é comportamento humano, né? Vocês estão falando aqui do ciclo da inovação, e aí eu tô lembrando, né, um case aqui de transformação de cultura, porque, inclusive, assim, você não inova se você não transforma a sua cultura, né? A cultura tem que ser inovativa. E aí, no diagnóstico, eu vi que a empresa, ela tinha um processo estruturado para comunicar, que assim, é entre você ter a mensagem e a mensagem chegar lá na ponta. Era um processo que quando eu fui sentar para entender, eu não entendi. Sabe quando você não consegue entender? E aí eles tinham um software para fazer isso, e aí tinha um fluxograma e um negócio super complexo. E eu olhando ali, eu vi que eu tô aqui, aí tem a outra área aqui do lado. Eu vou conversar, eu não converso não, eu não levanto para conversar com as pessoas. Eu mando um e-mail pro e-mail, do chefe, do líder, do não sei o quê, do não sei do quê. Assim, não tem como fazer milagre. Qual tecnologia que vai resolver isso? Não existe, né? Então, se não muda, e é o que você estava falando, né? Você também falou, se a gente não mudar a forma de pensar, a inovação realmente, ela morre, né? Por melhor que ela seja. E aí, queria saber de vocês, né? Que eu fico pensando assim, a gente falou das ideias ruins que morreram. Quanta ideia boa que a gente já não matou, né? Eu, com certeza, matei várias aí, quando eu era executiva. Eu também, com certeza, né? Tanto que, assim, uma das vezes que geralmente a gente aprende mais é quando a gente fica muito crente em alguma coisa e depois tem que viver o suficiente para ver que você estava errado e daí aprender, né? E várias vezes foi muito contra, não vai ter isso. Não vai ter aquilo, não precisa nem ir tão longe. Nesses 7 anos de MP, 7 anos não é nem tanto. Vai, quase 8, mas... Cara, a quantidade de coisas que a gente falou que nunca ia fazer e faz. Coisas que a gente falou, não, isso aqui não é pra gente. Isso aqui eu sou ruim, agora é bom. Coisas que a gente achava que era bom, depois a gente foi ver. Cara, não sou tão bom nisso aí, não. É melhor eu abandonar, sabe, esse escopo, focar aqui no que eu... fazer o meu joguinho certinho. Cara, é muito fluido isso. Então, certamente, a quantidade de... coisas. E assim, de novo, o agro eu sinto que não lida tão bem com essa questão da ideia ruim. Você pega assim, você pega uma empresa, beleza, a gente tem que ir com os exemplos mais esdrúxulos disso, mas o Google não tá nem aí. Ele começa grandes projetos e termina do dia pro outro e tá tudo bem. Entendeu? Os caras vão entrar no mundo de videogame, faz conferência, Google Stage Streaming. Não rolou? Um belo dia, pessoal, não vamos continuar com o serviço. Abraço, já passou anos, já esqueceram. Então, assim, essa convivência com o erro é uma coisa que eu acho que, assim, qual é a grande empresa do agro que atua no Brasil vai bancar, sabe? O Jeff Bezos mesmo, Quem ele tá tem... arriscando, né? Exato. Quem tem coragem de arriscar, né? O Jeff Bezos tem aquela frase que é simples, mas eu gosto bastante, que é...
se eu tiver... Vou parafrasear aqui, viu, pessoal? Então, desculpa aí pros puristas, ou pro Jeff Bezos, que com certeza não tá vendo o podcast. Fala o why no final que fica perdoado. Então... Às vezes ele vai assistir, hein? Mas, enfim, ele tem uma frase que é alguma coisa tipo, se eu tenho uma chance de 1 em 10 em ganhar, tipo, 1 milhão, eu vou pegar essa chance todas as vezes, mas eu tenho que estar confortável que eu vou errar 9. É isso. Isso aí. Entendeu? É basicamente isso. E é Mais esse errado tipo de é. mentalidade que, beleza, vai ter um momento que você tem que ser eficiente, porque você chegou... mas isso que eu acho que é o que dói. E eu tô falando da gente como agro, inclusive nós. Pega as MP, puta, a gente tá tão confortável em... ainda. Às vezes a gente fica um pouco assim, a gente tem que se policiar. Só que é rápido, né? Porque, enfim... Sofre rápido, faz o luto e pronto. E Mas mais sofre. Não, você pode fazer uma pergunta pra todo mundo que tá ouvindo. Lá atrás, 2008, se eu te contasse em 2008 que eu ia criar uma empresa, que eu ia te dar carona e que você ia me pagar por essa carona, mas você não me conhece, você fala, não vou entrar no carro. Não vou nunca. E não tem quem me convença que você entraria nessa ideia e que você ia pôr muito dinheiro. E que ia dar prejuízo depois de 10 anos e ia continuar dando prejuízo. Então, tem que querer muito, né? Então, aí eles falam muito, né? Que eu acho legal, mas enfim, tem que tomar cuidado. Quando tem propósito no negócio, que é a vida do cara é aquilo. Pode pegar. Uber, é isso. Spotify, é isso. Facebook, cara, você tá em Harvard. Não é que você está na melhor universidade do mundo. O cara vira e fala, vou largar, porque eu criei um Orkut melhorado aqui. E aí, quem que largaria? Entendeu? Pra fazer acontecer. É muita coragem. É muita coragem. É debatível se, tipo, 2 anos de Harvard não é equivalente a sei lá quantos anos, tipo, fazendo mas uma aí, pós-graduação, assim... Mas imagina a grana que seu pai lutou pra você passar e você ganhou bolsa. Totalmente. O cara tinha bolsa. O cara Você não sabia que ia dar certo quando largou. Esse é o ponto, é a coragem. Isso que ele já tinha feito outras startups que ao invés de vender, parece que a Google, a Microsoft tinha oferecido grana e ele fez open source. Não, vai ser de graça. Deu pro pessoal. Porque você não quis cobrar? Eu não quis. Então, assim, é uma galera que eles estão em outro nível de pensamento e que é nesse que, na minha cabeça, é isso. Que é o propósito do cara de fazer. E acabou. Ninguém vai mudar a cabeça. E as empresas, querendo ou não, dos moldes que a gente evoluiu no passado, né? De uma geração... eu falando geração. De uma geração que era... Gerações. Uma geração que era mais assim... Não, vai estudar pra você ter um cargo público bom, não sei o quê. Pra passar por... Não, vai estudar que você vai entrar numa empresa boa e tal. Pra começar a entender, vai estudar pra você ver o que você pode criar no futuro. Então a gente tá começando a chegar num nível que aí outros países já passaram por isso. E que eu acredito que a gente vai chegar. E até mais maduro, né? Porque como outros lugares já fizeram. E a gente hoje tem acesso, é muito mais fácil de evitar erros que eles fizeram. E a gente tem ainda o nosso jeito, né? E que tem o nosso jeitão. Vamos, vai melhorar com certeza. Já melhorou muito, sabe? A gente tem muito exemplo de coisa bacana, assim. Eu acho que todos esses comentários é muito porque a gente vê esse potencial latente tão de perto que a gente quer a explosão e a revolução. Não é que o agro não inova, o agro brasileiro... né? Que a gente sabe não que é tem um potencial e exatamente. não tá lapidando o diamante. É que assim, lógico que a gente é enviesado, que a gente adora, que a gente faz o nosso setor mesmo. Mas, e o agro cara, é o melhor? Eu olho e eu vejo, cara, a gente... as empresas do agro brasileiro podem ser as melhores empresas. A gente pode ser case global fora, entendeu? Exatamente. A gente tem esse potencial. Porque você tem o talento, você tem gente boa, você tem gente compromissada, entendeu? Agora, o que pra mim falta? Tudo isso que a gente muita falta de coesão, tipo, as coisas não encaixam, parece que é todas as partes da sociedade puxando a corda de um lado oposto. É a academia querendo fazer uma coisa, as empresas querendo fazer outra, o estudante querendo fazer outra, o professor querendo fazer outra, e todo mundo puxando meio que o oposto. Pra mim, a gente tem que organizar isso, porque o talento em si, sabe, o que a gente pode fazer... Você comentou, a gente tem 2 salas, a gente pode testar 2 vezes, não é? Tem lugar que tem 3. Isso aí já é uma diferença absurda, entendeu? Então a gente pode ser muito melhor nisso. E de tudo, né? Não é que a gente faz milho, não, a gente faz tudo. Aqui tem jabuticaba. Onde você acha jabuticaba? Tem só Brasil, tem jabuticaba. É um negócio maravilhoso. E a gente, às vezes, explora pouco isso aí. E tem que explorar mais. E aí tem comunicação. Tem que ser o açaí, né? Açaí tá bombando, sabe aonde? Bombando tudo. Miami.
bombando, açaí pra todo lado, o pessoal achando aquilo maravilhoso. Não, e eles pegam uns açaí meio furrebão, às vezes no mercado. Eu já comprei lá nos Estados Unidos, aqueles de caixinha, ruim pra caceta. 12 E quilos eles de acham que açúcar aquilo pra lá é cada super... quilo Não, de açaí, né? E tá na gôndola do Superfood, eu sempre fico vendo. Bom pra falei, usina aí, viu, gente, do açúcar. A gente apoia. Coisa que chegou lá, que, a picanha. Tem o Walmart já que você acha picanha. Lá no meião, no meio oeste. Olha só. Pão de alho. Já tem pão de alho lá também. Tinha um pãozinho de alho, mas agora mais parecido com o Pão de alho nosso. brasileiro, né? Bem mais brasileiro. parecido com o Sensacional, nosso. né? Mas, ó, mudando um pouco aqui o rumo, né? E eu acho que quando a gente soltar que é um podcast falando de inovação, acho que a pergunta primeira que vem é: e aí, o que é que vai acontecer com o agrônomo que tá lá na ponta fazendo venda? Ele vai ser substituído por uma plataforma? Ó, substituído Ok, não... essa é polêmica, hein? Mas vamos substituído lá. não, mas ele vai ter que saber usar. E aí que vem o rolê, né? Porque hoje o que é pro mundo em qualquer setor? Qualquer um que você me falar agora eu te conto. IA, inteligência artificial, vai substituir. Isso é fato. Fala, mas vai substituir. Qualquer um. E aí essa pessoa tem que saber usar esse negócio. Então o agrônomo, que foi esperto, vai usar da inteligência artificial para melhorar o dia a dia dele. Simplificar, né? Simplificar. O RTV, o vendedor, o consultor, mesma coisa. Se esse cara for esperto, ele consegue fazer uma gestão de carteira dele, assim, maravilhosamente bem, com insights maravilhosos, com previsibilidade, com predição do que ele pode vender. Ele pode fazer milagre com aquele negócio. Você tem um exemplo simples, assim, que dá para o agrônomo começar a fazer amanhã? Tem. Vou dar um exemplo de uma outra... de outro setor, e aí depois a gente pode falar do agro. Tem uma empresa do Vale que ela trabalha com inteligência artificial, muito na parte de neurolinguística, neurociência, não sei das quantas. E eles criaram... essa menina, ela é uma japinha, assim, muito esperta. Ela criou uma empresa que utiliza inteligência artificial para predição de N coisas. E tem uma empresa de chocolate famosíssima nos Estados Unidos, contratou eles. E eles conseguiram criar uma modelagem, né? Modelagem é um processo que te conta várias coisas. Conseguiram criar uma modelagem onde ele consegue falar para essa empresa qual tipo de chocolate que ela vende mais quando chove, quando não chove, quando dá sol, quando tá nublado, quando a temperatura sobe 1 grau, quando desce 1 grau. Então, imagina, você é uma empresa de chocolate, o que você tem a ver com o clima? Nada. Então, agora eles conseguiram entender que tem. Então, essa empresa que antes não investia em climas, agora ela investe, porque ela sabe o que ela tem que produzir com o clima. Tá? Volta agora tudo lá pro agro. O que o agrônomo, o que o RTV, por exemplo, pode fazer? Cara, esse RTV, ele lida com pessoas. No final do dia, são pessoas ali. Que extrapolam o que ele vê. Ou seja, ele vê ali o dia a dia do cara, do produtor, da produtora. Só que essa pessoa, por exemplo, tem família. Então ele tem que sair para levar o filho na escola, tem que buscar o filho na escola, ele tem que fazer o network, aí tem um dia de campo que você quer chamar para ele tem que tomar decisão, ele tem um monte de coisa pra fazer. Onde que você consegue entrar nesse dia a dia dele para ajudar nessas decisões? Então eu fico brincando assim, ó. A empresa que identificar, junto com a IA, as demandas desse cara e conseguir atender, mesmo que não seja do agro, lembra do chocolate com o clima, vai arrebentar a boca do balão. Então, um exemplo. Eu vou ter agora a ZMP, que quer entrar no cliente dela lá, uma van, um Uber Black, ZMP Black, levando um menino na escola. Pra mãe não ter que ter esse trabalho. Só a gente leva, deixa que eu levo. E aí o amiguinho, mas o que é isso? Não, eu compro das MP aqui, eu tô levando. Aí a pessoa que tá ali, você tá curando uma dor dela, que é parar tudo que tá fazendo. Levar a criança na escola. Busca da escola. Leva no balé. Busca do balé. Aí faz não sei o quê. Aí vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Coisa simples. Dia de campo. Ou noite de campo, que eu já vi algumas, eventos. Cara, eu vi coisas assim maravilhosas no Mato Grosso, que eles colocaram um playground dentro do espaço. Por quê? Pra família poder ir deixar a criança brincando enquanto tá na palestra. Coisa simples. Então, esse tipo, eu acho que você tá matando aí a resposta, Sensacional, viu, Bruno? Porque eu acho que é esse tipo de coisa. Sabe, a gente viu lá na Expo Direto, né, uma empresa ali de fertilizantes fazendo uma fantástica fábrica de adubos, né? Com a questão ali. É uma coisa simples, mas que é um começo de você mostrar, tipo, de uma forma palatável para uma criança. Literalmente era uma ação para criança lá, não era nem pro jovenzinho, era o pessoal vestido, era uma brincadeira. Entendeu? Mas para começar a ver, beleza,
O que é fertilizante? É uma mistura do... tem lá um ingredientezinho pra planta ficar bonitinha. Exato. E é assim, e é feito de um jeito... Cara, não é tão difícil assim de fazer, Não, né? mas só que é o problema. Fazer o simples dá trabalho. Uhum. Esse é o problema. Então, na hora que você fala que a gente precisa fazer o simples, dá muito trabalho. Você pensar simples, Acho sabe? que é por isso que a gente pensa tão complexo. Porque é uma fuga. Não pensa o simples? Sim, é uma fuga pra você. Mas é muito complexo. Não vamos fazer, não. É Mas até tem mais que ser cômodo, simples. né? A gente vê como... Puta, isso não vai dar certo, isso não tem como. Mas eu vou desprender quanto tempo pra fazer isso, né? Então pega assim, hoje a pessoa que tá na ponta, muitas empresas ainda usam Excel, usa planilhas, né? Meu Deus, já tem o Copilot, que é aquela tecnologia de inteligência, igual o ChatGPT da Microsoft, que tá dentro do Excel. Tá dentro do Excel aqui, ó. É só ele clicar. E ele pode falar assim, crie uma macro e faça tal coisa pra mim. Mas eu não sei. Tem coisas assim, que isso eu fico bravo. A gente tá fazendo lá com as empresas. Tem que fazer isso. Não sei fazer. Pra mim isso não é resposta. Porque hoje na internet, qualquer coisa você sabe fazer. Você vai googar lá, vai no TikTok, vai aonde você quiser que você vai achar, alguém vai te ensinar esse negócio de graça. Então, não sei fazer ok, então aprenda. Qual é o meu plano pra aprender? Ou eu preciso aprender? Exato. Mas falar assim, eu não quero fazer é difícil, Aí é outra série, aí é outra história. Então, assim, a IA, pra quem tá na ponta, seja qualquer setor, qualquer um. Eu lembro que tem tecnologia que eu apresentei para uma revenda um dia, de dificuldade que eles tinham de planilhar as coisas. Então, chegou a nota fiscal de um caminhoneiro que foi entregar um produto. Aí eles tinham que pegar, digitar, levar. Tudo. Aí apresento uma tecnologia que você tira uma foto, ela extrai todos os dados e joga no seu sistema, no seu software. Muitas vezes eu ouvi a pessoa falar, mas se eu fizer isso, eu perco meu emprego. Aí o que eu falo? Se você não fizer, a empresa fecha, você perde seu emprego também. Então não é melhor você fazer isso aí e tentar aprender novas coisas e manter seu emprego? Pelo menos a empresa girando? Porque perder, se você não fizer, você já perdeu. Você quer perder agora, a longo prazo, como é que vai ser essa sua perda? Então, tem todos esses pontos que as pessoas às vezes têm isso. Muita coisa que eu vejo, dicas para as multis, e isso eu falo com elas, tá? O que para mim engole inovação em multi chama ego. Engole. Se o projeto não for daquela pessoa XYZ, ela não deixa o projeto pra frente. Trocou a gestão, não pode dar certo mais o projeto que tava rolando. Eu vou ter que criar alguma coisa nova minha. Ou até o cara que compra a ideia, faz acontecer, aí é promovido ou muda de área, ele não está lá mais, eles matam o projeto. Isso é um pepino. Esse complexo da autoria, né? Que tem que ser minha. E é curioso, né? Tem aquele livro, a gente já usou ali vários materiais das MP, que é O Fim da Vantagem Competitiva, lá da Rita Gunter McGrath. Ela coloca um negócio que é bem curioso. E assim, isso é muito difícil das empresas assim, conseguirem executar, eu entendo. Que assim, existem tipos de liderança que são melhores para determinados estágios da vantagem competitiva ou da tecnologia em si. Então tem uma hora que você não está preocupado na eficiência e tal, você está preocupado na ideia, entender a concepção de um produto, por exemplo. Você precisa de um tipo de liderança. É uma liderança que às vezes, cara, não está muito aí para algumas coisas, mas ela foca muito na inovação em si própria e tal. Depois que ela evolui, às vezes você não tem que ter mais um gestor desse. Você precisa ter um gestor mais comedido, um cara que agora vai mas as empresas não têm a coragem ou a disciplina para fazer isso. E é difícil mesmo, eu não tô falando que é fácil, tá? É difícil abandonar, mas né? difícil isso. Qualquer modelo. A gente estava num cliente esses dias e, enfim, chegamos no assunto de segmentação de cliente, né? E aí, o mundo tá caminhando para você segmentar por comportamento. A gente discutiu isso no podcast que e não mais gravou. por tamanho, né? Então, como é que você muda uma máquina dentro de uma multinacional, né? Ou dentro de uma empresa grande, enfim, uma revenda, uma cooperativa, que está operando 100% orientada a tamanho, né? Ou, enfim, até tem outras características, tô simplificando aqui. Como é que você muda isso? É muito grande, gente. É muito enraizado, é muito profundo, assim. Se não mudar o que pensa, não adianta ter o melhor sistema do mundo, o PowerPoint maravilhoso, né? Fazer kickoff, fazer convenção, o negócio não vai funcionar. Não vai. E vai ter que ter gente envolvida. Isso é o fato. E aí tem um dado lá que para cada uma tecnologia que a IA engolir, ela vai criar mais 3 coisas novas. Igual a internet. Surgiu a internet. Os empregos vão sumir. Nada. Olha o tanto de coisa que criou. Pandemia veio e vai arregaçar todo mundo. Não, pandemia surgiu muita coisa bacana.
Por conta de um problema, de novo, a inovação vem do problema, um problema que surgiu. Então, às vezes, aí é outra dica. Às vezes você tem que procurar o problema e deixar ele visível. E muita gente tenta jogar o problema pra debaixo do tapete. Porque é mais fácil, né? É mais fácil, ao invés de eu encarar o problema, eu falar, não, deixa ele aqui, próximo que vier que tome conta. É muito mais fácil. Então é uma parte assim, comportamental. Teve uma palestra que eu dei que uma empresa grande me perguntou, Bruno, mas por que a gente não tem um Steve Jobs no agro? Um Mark Zuckerberg, um Elon Musk? Por que nessa a gente linha não tem? que eu fui perguntado, sabe? Quem é a grande empresa da inovação que você vai fazer o case MP? Por que não tem? Eu falei, porque as grandes não têm dono. Simplesmente por isso. Elas não têm um dono. O dono, ele dita o ritmo do negócio. Então, na hora que o Elon Musk fala, nós vamos pra Marte, ele vai pra Marte. E ele vai explodir foguete pra ir pra Marte. E ele tá explodindo foguete. O cara que tem uma fortuna de $500 bilhões, depois que vendeu a empresa dele. Meio tri, né? Não, na época que ele vendeu. Entendi. $500 bilhões. Sobrou no seu bolso, $500 bilhões. Você vai trabalhar? Muita gente fala assim, eu vou viver de renda. Vou comprar apartamento. O cara tá explodindo foguete. Você acha que esse cara não vai chegar onde que ele quiser? Ele vai chegar. Assim como o Mark Zuckerberg vai fazer o que ele tá falando. Assim como o Steve Jobs fez. Assim como o cara do Spotify fez. Imagina o cara do Spotify. O tanto de lobby que esse cara não brigou. Com a indústria de música. Você tá doido. E aí ele tinha um detalhe do tempo que a música ia começar a tocar depois que você clicava. Ele era perfeccionista. Instantâneo, né? Porque a experiência é legal ser instantâneo. Esse era o core da ideia do Exato. E o pessoal falou assim, não tem como. E ele provocou os caras. Eu não sei se vocês viram esse episódio lá do... Acho que tá no Netflix, né? Do documentário. Do documentário. Muito bom, inclusive. E ele provoca os caras e fala, tem que ter jeito. E o pessoal falou, não tem. Não tem. De repente um cara deu um clique. Eu acho que eu tenho uma solução. E conseguiu fazer. Então tem que ter alguém que puxe. E ele não estava preocupado com o cargo dele, porque ele era o dono da empresa. Então quantos de nós também, não tem, por causa da nossa cultura, e tem a cultura americana também, mas enfim, que também quer dar um push na turma, sabe que tem como, mas se você apertar demais, a turma espana. E aí entra na parte que a Cassiana domina bem, que é a parte de RH e tal. Até onde é saudável você ir, até onde você pode, igual o João falou. Formas e formas. Formas e formas. Formas de apertar. Exato. Você vai deixar um mar de sangue, não vai, né? Dentro da guerra. Não adianta chegar lá e ter um tanto de corpo. Não adianta. E volta na questão de cultura, né? Igual eu lembro que, cara, o Elon Musk, eu lembro que na pandemia, né? Ele acabou gerando bastante polêmica, porque ele tava totalmente contra a questão de fechar as portas, parar de trabalhar, né? E tal. E, assim, ele é meio maluco mesmo, né? Não tô nem defendendo nem criticando aqui, mas assim, uma coisa que eu achei curioso que ele trouxe, que daí mostra um pouco como esse tipo de empresário pensa e como ele acaba movendo a empresa inteira nesse sentido. Falou, cara, mas é que você tem que entender que é o tipo de cultura, assim, que a gente tá criando dentro da empresa é das pessoas que realmente estão dispostas a por qualquer coisa, aí a lua e a terra. E a gente é workaholic mesmo, e a gente quer que se dane isso. Tipo, o tipo de gente que eu quero tá na minha empresa é esse. Se você não quer, sai. Aí, beleza, eu não vou entrar do jeito que ele faz, como assim, porque tem coisas ali que eu não sei se é o... as pessoas estão adoecendo se é o correto. Não, né? Exato. Mas eu digo assim, a cultura que ele tá é da pessoa que quer realmente fazer uma coisa espetacular e colocar, inclusive, às vezes, a vida pessoal dela em jogo. Entendeu? Agora, como ele é como gestor, se ele faz isso ele próprio, eu não sei dizer, eu não tô próximo e tal, mas é curioso de pensar, porque eu acho que, assim, esse é só um exemplo, mas várias dessas empresas meio Facebook da vida, é assim que eles pensam. Ou o Spotify. Mas olha entendeu? só, É uma espécie de obsessão mesmo. É obsessão. E aí, assim, é só empresa de dono que consegue? Eu acho que não. E você tem empresas... Vou pegar o iFood, por exemplo, que eu acho, assim, um super orgulho brasileiro, né? Onde você tem líderes, né? Eles tiveram uma troca de CEO, enfim, deve ter 2 anos, 3 anos, não me recordo aqui. Troca o líder, mas você vê que a cultura... ela, né, se perpetua porque o líder, ele assume para ele, né? Então, ele fala como se fosse dele também. E aí, eu não tô entrando assim, se é dono, se não é, se tem share, se não tem share. Mas esse empoderamento, né? E não só eu faço sozinho, né? E você vê que a liderança do iFood, ela fala o tempo todo que faz com o time, né? E que ela contrata pessoas que querem fazer. O técnico, ela treina depois. Parece óbvio, gente. A gente já escutou isso inúmeras vezes. Mas, assim, quando você vê um case dando certo, né? Isso é sensacional. E realmente você vê, então é muito mais o querer, né? E a gente tá olhando para a mesma direção e ter o mesmo propósito,
do que se eu fiz o melhor curso técnico naquilo ali, na melhor Total. instituição. Exato, não, isso aí tá batido, isso aí já não pega tanto mais. Na HSM Ó, a gente... que pega ainda muita gente, né? E vai cair do cavalo essa turma, porque não tem mais, né? A gente virou uma fábrica de diploma que é um perigo isso aí. E aí tá acabando deixando as pessoas acostumadas a achar que se estudar vai dar tudo certo. Aí estuda e não dá nada certo. Porque, justamente por isso, às vezes não sabe o que fazer. Aí tem a diferença também, alguns colégios que te preparam pra vida. Então são ensino médio, colégio, tem aula de cozinha, tem aula de eletricidade, tem aula de não sei o quê. Por quê? Pra vida. Se der alguma coisa errada, pelo menos o básico você sabe fazer. E hoje a gente tá perdendo um pouco disso, de preparar a turma pra vida. Às vezes, meu filho estuda 12 horas por dia. Eu acho isso um problema. Entendeu? Por quê? Porque depois passa no Enem, faz o curso e não gostou do curso, frustra. Aí eu fiquei, Aliás, vida da pessoa o estudando. O próprio conceito de definir a sua vida com 17 anos é bizarro. Hoje em bizarro. dia, quando eu olho pra trás, eu falo, não, eu não acredito que tipo, a gente se estruturou pra ser Tem assim. gente perigoso, com 40 entendeu? que ainda não sabe, exatamente. né? E olha lá. Mas assim, na hora, e parece que é tudo. Quando você tá lá no terceiro Só colegial, tem isso na sua que vida. parece que assim, a definição de quem você tá acontecendo ali, em tempo real, entendeu? E é meio bizarro como a sociedade tipo, se estruturou pra ir pra um lado desse, né? Isso tá mudando, legal Acho que tá até. tudo mudando, né? Se a gente trouxer, além da escola, vamos trazer aqui para o mundo corporativo, treinamento. Quantos treinamentos a gente tem que a pessoa tá lá o dia inteiro sentada na cadeira, ela sai, ela não aprendeu nada. Tem isso. Ou às vezes nem tentou aprender, tem as duas coisas, né? E a gente se incomoda muito, né? Enfim, a gente trabalha com treinamento e a gente fica acompanhando as turmas e tenta fazer uma experiência que no dia seguinte o aluno vai sair e vai aplicar, né? E esse é o drive, assim. Então, quando a gente vai conversar, por exemplo, agora tá mudando, tá? Assim, tá evoluindo rápido, e que bom, e a gente tem muito orgulho de ver o agro nesse movimento, mas você há pouco tempo ia conversar com o RH, o que você mede no treinamento? Eu tô medindo hora treinada. E aí, o que hora treinada traz de realmente resultado? Né? A gente tem que medir o que tá aplicando, o que tá virando negócio, o que tá fazendo sentido, se tá mudando a mentalidade, né? Ou não. Mas aí é outra história, né, gente? Mas o que você... Bom ponto. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você vê desse RH que hoje automatiza muito entrevista de emprego? Nossa. Sabe? Esse sourcing de candidato. Sei. Como é... O filtro, né? Tem muita discussão, assim, falando que o filtro é enviesado e acaba que você deixa de ver talentos. Ao mesmo tempo, você tem uma vaga e tem lá 10 mil candidatos. Você não vai conseguir ver, né? Eu acho, como tudo na vida, é um equilíbrio. Eu acho que sim, você tem que usar automação e você tem que usar IA para ler, enfim, chegar em um determinado filtro. Mas que a etapa caminhando para o final, ela precisa ser gente com gente, sabe? Ela tem que ter esse olhar, ela tem que ter essa conexão. Porque é muito mais do que ler o seu dado na internet. Até porque hoje os profissionais escrevem o que os robôs querem ler. Né? Então, você tem treinamento para te ensinar o que você coloca no seu LinkedIn, pro robô o que você vai colocar e os candidatos na vaga, de AI mesmo? Porque assim, a gente ainda... Lógico, a gente não pode nem usar as MP como exemplo, porque como a gente é uma empresa de serviço, de atendimento, pra gente é muito importante de recrutar pessoas que estejam muito alinhadas com a cultura, sabe? De colocar o cliente em primeiro lugar e tal. Então, a gente, óbvio que sempre nunca vai abandonar e vai jogar para uma AI, porque esse tipo do calor humano e tal é muito importante pro nosso negócio. Mas você vê que alguns desses lugares precisam contratar programador. O próprio programador, às vezes, é um AI, né? Eu vi que, tipo, tá com esse problema meio sério em alguns países. Onde, tipo assim, a vaga é falsa. Tipo, o candidato é falso. Entendeu? E é quase que tudo. É um enganando o outro. É um recrutador de AI e um negócio. E é muito louco. Agora, isso. O que vai acontecer, e aí a gente precisa se preparar para isso, né? Vai não, já tá testando, né? O LinkedIn já tá testando, não sei nem se já liberou. Ele vai te falar a avaliação daquele perfil skill-based. Ou seja, ele vai olhar e falar, o Bruno, pelo que ele posta e o que ele coloca no currículo dele, ele é bom nisso, nisso, nisso. Então, entendi. A gente entra numa outra fase. Né? Que quando você posta, o que você escreve também te representa. Né? Então, enfim, muda a dinâmica de como você se posiciona como profissional. Imagina que se você conectar o seu LinkedIn, o seu currículo, que você posta no Instagram, no TikTok, o perfil que a gente vai ter. Né? Isso aí vai ser realidade muito rápido.
Então isso aí você acha que pode ter um impacto, então, até em como as pessoas se comportam na rede social. Na rede social. E não só para relações do dia a dia, mas também para trabalho. Exatamente. Exatamente. Isso é interessante. Porque aí você começa a pegar um negócio mais amplo, né? De visão. Sim. Lembrando que é o que eu acabei de falar. O perfil ali, você começa a escrever do jeito que o outro lado quer ouvir. Uhum. Então, onde que eu vou colher as informações verdadeiras? Né? Daqui a pouco as pessoas vão ter que ter uma espécie de perfil pessoal de trabalho dela, separada de quem ela é de verdade. Porque Esses se o perfil for bloqueado, então, aí não tem nem como Mas ver. esse é o ponto, assim, não é isso. O negócio é, procure alguma coisa que você vai passar pelo que você é. Porque se Exato. você mente, né, em quem você é, né, do seu perfil, no que você gosta, e a empresa está procurando, você perfil A, a empresa procurando B, você vai entrar, você vai se frustrar. Uhum. Então, pra que isso, né? É o contrário, assim, seja autêntico. Porque aí realmente vai dar match, né? Quem Igual a te gente contratar faz, é porque deu match, exatamente. Exatamente. O match ele tem que ser verdadeiro, né? Porque ninguém mais aguenta a gente entrar numa empresa que a cultura E não ser um combina, personagem, e né? ser um personagem. É impossível a gente manter o personagem. 30 anos atrás, eu acho que esse é o corte, assim, também da geração, né? 30 anos atrás, você conseguia ser uma pessoa no trabalho e ser uma pessoa na vida pessoal. Hoje é impossível. Uhum. É impossível. Você tá sendo filmado o tempo todo. E o home office? Se Acaba ou eu sou não? a favor, não acaba. Vai continuar. E já é comprovado que o melhor modelo é o híbrido. É o né? híbrido. De novo, é o equilíbrio. Né? É você ter, sim, a presença e a conexão com as pessoas, mas você ter a flexibilidade de quando você precisa, ou ter um tempo para você estar na sua casa. É o melhor modelo. Entendi. Não é nada forçado, é um híbrido e É um híbrido. boa. É um híbrido. É. Se acaba ou não, vamos ver, né? Tem muita gente não aí pode acabar. matando o negócio. O nosso porque o bom Eu acho do muito trabalho difícil. pessoal é a fofoca, né? É fofoca bom. do bem, fofoca A do bem. Acabou a reunião, aí vai a fofoca ali, Só ó. tem fofoca que do bem. desfalou tudo. Sei. Acabou a reunião, tá alinhado. Aí vai a fofoca do bem ali na cozinha. Desfalou tudo que falou na reunião. Eu fico pensando no fim do trabalho presencial pro mineiro, né, gente? A gente não vai tomar um café com pão de queijo? Não, pelo amor de Deus. Aí não tem Não como. dá, Não dá. Não dá. Teve gente Depressão. falando, teve gente que, você acredita que falou isso pra mim? Porque o home office é bom porque acaba a fofoca depois da reunião. Falei, você acha que ninguém se liga? Acabou, meu amigo, já tem um grupo sendo chamado em paralelo. Já vai tendo a reunião no WhatsApp, no group chat ali, né? Filha da mãe falando Mas isso, a fofoca aquilo. digital não é igual a fofoca presencial. Não é, né? a Você vê presencial é aquela boa. cara assim da pessoa chocada Você com a informação. só dá aquelas olhadinhas, né? E você vê o fulano segurando o riso. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aí eu querendo fazer o podcast. Inverteu. Aquele esqueminha da gente gravar as reuniões presenciais. Isso O Plaud? Eu E aí? adoro o Plaud. A gente tá adotando isso lá nas MP. Eu já tá adoro. rolando A gente 3 avisa, Plauds. né? isso. Enfim, mas, por exemplo, pro cliente é ótimo. Porque você termina o briefing, a gente compartilha e tá todo mundo já alinhado, acabando dali. Ajuda bem, né? Mas Muito. o Bruno, a gente tá testando lá, né, um pouco... A gente, por exemplo, nos nossos processos de diagnóstico, a gente sempre faz entrevista e a gente sempre insiste em ter sempre entrevistas em duplas, porque a gente quer pegar vários insights, você quer que tenha 2 visões, e a gente tem a presença de sócios em todas as entrevistas. Então, isso a gente não abre mão. Só que uma coisa que a gente está estudando agora, por exemplo, como fazer, é beleza, se a gente grava no Plaud, você joga no notebook LM, se você joga no ChatGPT, ele pode, por exemplo, acelerar o processo de análise bem mais do que você sentar lá e gastar algumas tardes tabulando entrevista. Esse é o ponto, entendeu? Você, de fato... pelo menos, a gente tá fazendo testes ativos lá, né, e tal. A gente tá usando muito. E assim, Que bom. de fato, você não consegue fazer um diagnóstico 100% por AI agora. Não consegue. Tem a nuance de estar lá, aí no entreposto e tal, e você precisa ter experiência e ver e conversar. O cara se abre mais se você tá conversando e tal. Então, não tem como você substituir, pelo menos não agora. Talvez um dia o AI esteja tão avançado que sim, não vou nem dizer que nunca. Teste de Turing. Agora, é o que você estava comentando, você tem que ver quais atividades do seu dia você vai usar como um ferramental. Não tem por que você gastar a semana inteira tabulando resposta mais, não tem mais como. Não faz sentido. Ainda mais se você tem uma ferramenta dessa, que ela já gera ou a transcrição, você já imputa, Exatamente. ele já sintetiza para você e faz bem feito. Agora, olha que sensacional esse exemplo, foi ótimo que você trouxe, né? Você pode encarar o Plaud como, vai substituir um tanto de coisa e simplificar, e agora vai ser tudo automatizado. Eu encaro da seguinte forma,
cara, que bom que tem um negócio que tá anotando, que aí eu posso olhar para você. Exatamente, É exatamente. E isso é uma conversa, com não raiva uma de quem fica entrevista. anotando. Eu Entendeu? tô falando, eu tô esperando a pessoa acabar Aí de você tá anotar pra eu falar de digitando. novo. Pior que anotar é digitar, né? E quando ela Aí fala tem assim, tem pode uma continuar que eu tô tela, ouvindo. Não, você não tá. Aí, cara, olha que sensacional, o negócio resolveu isso. Sabe o Não que é tem bom isso, barreira. Cassiano? Briga de casal. Ah, não, me fala mais É a melhor sobre coisa do isso. mundo. Não, agora... Eu falei, Camila, eu vou usar agora. Quando toda discussão nossa, eu vou ter o Plaud lá. Aí na hora que a gente discute, aí na hora que der alguma briga e tiver dúvida, eu falar assim, ChatGPT, lê o Plaud daquele dia que tem esse tema não, e me fala quem tá correto e quem tá errado. Você viu que a Caceira tá com medo. A gente se Gente, empolga, ela fica com medo. Eu vou defender aqui as mulheres. É óbvio que a gente vai estar certa. Não, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho Não, se eu dúvida. fizer isso que você falou, acabou meu noivado. Acabou? Eu até vejo um dia eu chegando lá, Vocês ó, acham? foi dito, não sei o que, lá, ó, 3 meses atrás, minuto 7, 4:30, transcrição, não sei o exato. que. Foi dito isso, não abro Vocês mão. acham que o ChatGPT ia cometer esse erro de Não ia. principiante? Jamais. Jamais. ia. Eu acho que ele já vem pré-definido Ele vem. pra nunca fazer isso, Não, pra não jamais. colapsar. Ele não vai Vai jogar testar, hein? Vamos testar esse negócio, Podemos. depois a gente conta o que Não, ele deu. não vai jogar contra. Ele sabe disso. Mas que bom que vocês estão usando, porque eu acho que tem que ser. São ferramentas que a gente tem que começar a usar. Tem gente que me pergunta, mas e pode. Cara, eu tô te contando que eu tô gravando. Pergunta se tá ok. É. Aí eles. Mas eu não preciso nem anotar, porque já está anotado no Plaud que aquela hora, aquele minuto eu falei que vou gravar e você deu ok. Vida que segue. Eu acho bom também. Eu prefiro. E vai virando identificação, né? Quem usa também. De falar, você usa, então você me manda? Isso. Porque aí só um aperta, Só né? um aperta. E eu acho que também otimiza, eu acho que pra feedback mesmo de time, às vezes tem um time muito grande, né? Eu cheguei a ter time muito grande. Pô, aí você não vai lembrar o feedback de todo mundo. Não, e é que o feedback com o computador aberto? Então você, não, horrível. fevereiro... Não, fez- horrível, horrível. Ah, a gente Isso tá é horrível. falando de emoção, né? Ficamos falando de emoção para conectar com pessoas, É. além da tecnologia. E daí não olha nem pra pessoa, Não tem numa como. conversa que você tá discutindo no futuro e a carreira da pessoa, você não olha no olho dela. É. É. Que aí tem esse como. sim é o cuidado que eu acho que, que o home office ele tem que... sempre vocês do RH vão pensar nisso, é óbvio. Às vezes o gestor não pensa, mas tem que pensar. Que é justamente o fator humano, né? Com certeza. Porque aí você desliga ali. Você acabou de falar pra pessoa e desliga. Uhum. E esquece da pessoa. Às vezes no home office, no escritório, é a hora que você empatiza. Você fala, ó, eu vi que você ficou desconfortável, vem aqui, vamos conversar. Você tá às mais vezes eu não quis... calado, você tá diferente. Exatamente. Não, tem coisa que você tem que É. observar, entendeu? Tipo, você saca a nuance, Exato, entendeu? E não, a gente falou do latino. Num país como o nosso, né, numa cultura como a nossa, que isso é importante, É importante. o bem-estar, não tem como abrir mão 100%. Talvez um dia, assim, a dinâmica de trabalho tenha mudado tanto, sabe? Mas não que sei se é tão funciona, rápido. até funciona, mas assim, o melhor ainda é o híbrido, né? É. É o modelo que se É o melhor. chegou aí no momento, né? É o Mas, melhor. pô, O melhor dos dois seu mundos. negócio não tem como estar no presencial ou não tem como estar home office, ok, tem que se virar e fazer acontecer, né? O híbrido eu também concordo. O híbrido é o melhor. E tem o ponto do Elon Musk lá, voltando ao Elon Musk, quando ele comprou o Twitter e virou X. Uhum. Vocês viram que ele mandou 75%. Não que ele mandou, teve muita gente que saiu e tal. E mesmo com 25% das pessoas, ele conseguiu tocar a empresa, né? E aí ele conta que ele automatizou muita coisa e tudo mais e tal. Então tem esse ponto também, né? Até quando a pessoa que estava ali estava disposta a se adequar nessa nova tecnologia, nesses novos... Porque às vezes você vai falar com o seu agrônomo, seu RTV, ele não tá disposto. Que ele vai virar para você assim, você quer que eu anote aqui nessa ferramenta digital ou quer que eu venda? É famoso. Mas você quer que eu planeje ou você quer que venda? Exato. Você quer que faça os dois, obviamente. Eu quero que você Uma venda coisa, melhor. Quer que eu faça o exatamente. Você vai fazer cadastro o do planejamento cliente de ou você venda. quer que eu venda, né? Exato. Quer que eu pegue o nome para cadastro ou venda? Assim, né? Peraí. E pegamos muito disso já. Peraí. Mas Ok, muito. que se o cadastro tiver 100 mil perguntas, não faz sentido. Não, cara, não faz. vai responder. Pelo amor de Deus. Uhum. É. Então também tem o nosso lado aí de ajudar essa interface a ser mais fácil. Exato. Ser mais sexy, né? Você fala muito Mais isso. Tem que sexy. ser mais sexy. Revendas, tudo que é empresa do agro, eu falo. Vamos virar esse negócio, fazer ficar legal. É. Nova geração curtir de lá, é um A ambiente gente não dá descolado. conta. Vocês já foram comprar alguma coisa, aí você clicou pra comprar e o cadastro era tão Ah, não, grande. esquece. Ah, Você esquece. falou, não, vou comprar. Eu Não vou genuinamente comprar. acho que você... Desanima. Não, mas Não vou eu... comprar. Vai mais além. Você tem que punir a empresa por isso. Tem que punir.
Tipo, porque senão você muda. Eu penso isso, total. Deixa eu só contar aqui. Eu acho que o João Vitor tá mais nervoso assim. Eles estão bebendo cerveja, viu, gente? Aqui tá disfarçado. Depois a gente fala da parceria nossa com a Porque- a choperia aqui. Porque é pós-horário, né? Comercial, Pode. tá liberado. É, Agora, depois- o meu não é cerveja não, tá? O meu era energético. Ó, e vamos Mostra aí, pedir ó. já um patrocínio, viu? Prosas MP precisa de patrocínio, de bebida, de tudo. Pode trazer. Pão de queijo. Pão de queijo. Pô. Pode trazer. O pessoal de Londrina aí pode ajeitar. Mas Não, vamos o pão lá, de fique queijo tem que nervoso. ser... Menina, você sabe que eu nem lembro Tinha o que que eu ia falar. Tinha que punir. Que as- Não, punir. o que eu tava Você quase querendo jogou a dizer caneta é que quando você... Hoje em dia tem tanta opção para você poder comprar num processo bom que você tem que punir as empresas que têm um processo horrível. verdade. Entendeu? Você tem que, como consumidor, tirar elas ou fazer elas atualizarem. Eu penso isso muito. Hoje em dia é igual pagamento com cartão de crédito. Meu, acabou. Por que você não tá fazendo integração com o Google Pay? Ou com, sei lá, o Samsung Apple Pay, Galaxy, ou com o Apple qualquer Pay, um. não sei o quê. Por que não tá ligando com isso? Por que você não dá a opção de PayPal, que você pode fazer o Fast Checkout? Porque se tem outros lugares que tem essa opção, por que você vai fazer o pré-cadastro e tal, não sei o quê? E eu acho que, assim, nessa medida aí não é nem questão de geração, é questão dos dias de hoje. Que o tempo fica escasso, a gente fica muito ansioso. Hoje, a quantidade de vezes que eu abandonei compra Carrinho, né? no carrinho, eu falei, quer saber, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu já tenho cadastro lá no Isso aí. fulano, e Com quer saber... certeza, com certeza. Assim, não sei se tá certo ou não, mas às vezes os 50, 70 reais de diferença quase que compensam a sua frustração de ter que fazer o negócio de novo e tal. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente como consumidor também tem um papel de ir direcionando as Sim, empresas de dessa educar, forma. Educar as empresas. E tem uma turma que não vê. Eu lembro eu vi no Twitter esses dias, no X, né? Uma pessoa a notícia era atual, tá? Vi, tipo, esses dias foi... Esses dias. A pessoa falou assim, ó. Estou muito preocupado com o meu emprego no caixa do supermercado. Estou vendo uma tendência de ser tudo totem e meu emprego está em risco. Fala, mas só hoje, companheiro? Mas tem anos que isso já tá acontecendo e você só viu esse Depois negócio que tem agora. 30 totens onde ela trabalha, né? Ela percebeu agora que o totem... Meu Deus do céu, mas tem anos que isso já tá acontecendo. Não é possível que você não entendeu que esse movimento vai acontecer. Mas era o mínimo que ela tinha que prestar atenção. E a turma não presta. Igual esse esquema de pagamento. Vamos de novo, né, pro RTV, o cara que vende. Quantas vezes o cara perde a oportunidade de fechar negócio porque fala demais? Já tava pronto o negócio. Aí fala demais. E aí Ou fala de menos, ou né? fala de menos. E aí perde a oportunidade, que é o tal do abandono. Isso pra mim é o abandono do carrinho no físico, no real ali. A pessoa tá pra fechar, aí tem mais um montinho, um tanto de coisa que ele podia esperar. Fala assim, mas você quer que entrega que dia? Aí o cara já lembra. Ih, tem um problema da entrega que ano passado, tem um problema com essa empresa. Não, vamos fazer o seguinte, volta aqui. Perdeu, para de... Sabe? Então tem todos esses dados que no físico já acontecem. Que é o que você passa no digital. E que a gente tem que medir. Porque aí tem um cara que é muito bom de vendas, mas ele podia ser bem melhor. E essas empresas todas, né, que atuam, e não é só as grandes, acho que quase toda empresa que atua aí ativamente com e-commerce e tal, ele tem que monitorar o tanto de... Em que momento ela tá perdendo a compra e tentar medir Melhorar. o porquê, né? É no carrinho? Cara, se é no carrinho, alguma coisa do seu processo ali tá falha, entendeu? Porque a pessoa coloca a indicação, mas por algum motivo ela não fecha, entendeu? E eu acho que muito das empresas que ficaram boas nisso, a gente já citou várias, eu acho que vieram de medir isso. Falar, ixi, esse negócio de fazer o cadastro gigante e não sei o quê, cara, espanta as pessoas. Porque se for dar trabalho, às vezes vale a pena você levantar e ir ali no shopping, não sei o quê. Tem que ser um negócio que você quase que compra no impulso mesmo, sem querer. Você bobeou lá, deu 2 cliques seguido, tá comprado. Já foi. Ou quando você bebe demais, você fala, vamos todo mundo viajar. E entra lá e compra passagem. Já foi, meu amigo. Agora todo mundo vai ter que ir. E não pode ter volta. Mas... Quem nunca, né? Nossa, assim Deus foi. me livre. Acontece, né? Ô Bruno, mas você sabe que o papo tá bom, mas a gente já até passou um pouco do Já nosso deu. horário aqui. Ai, Voou. A prosa foi boa. Acho que tem uns 80% dos assuntos que a gente nem tocou aqui, né? Que a gente nem falou nada. Assim que é bom. Assim que é bom mesmo, a gente Mas vai do precisar chat repetir. GPT pra briga de casal, a gente falou, Falou! hein? Fica ligado. Dicas. O corte é a briga de casal, como se livrar da A armadilha. gente vai ter que entrevistar. Tenta fazer isso, Bruno. A gente entrevista a Camila.
Camila. E daí vai ver como que foi a discussão Vamos. via Eu chat acho. GPT. Vamos, porque a acho. Camila tá começando a pregar peça em mim no Instagram. Esses dias eu falei, vai ter volta. E essa vai ser uma delas, tá avisado. Ai, ai. Camila, eu tô com você. Você viu que você deu a ideia e a gente foi assim, ela falou, não, de jeito nenhum. Não, que isso, nunca erramos. Não, mas assim, de verdade mesmo, Bruno, foi um prazer, foi Não, que divertido, bom, eu que foi agradeço. legal Foi o muito bate-papo, bom, acho que muito a bom. gente tocou em vários assuntos sérios, mas a gente falou brincando, um pouco de leveza, acho que foi bem legal. Queria agradecer demais a sua presença, queria agradecer a muito Cassiana bom. também por estar Muito aqui com a bom. gente, contribuindo bastante. E queria só deixar a palavra com você no final, para você mandar uma última mensagem para o grupo, tanto a ver com um ponto de inovação, com um ponto de educação, uma última mensagem para quem está nos assistindo aí ou nos ouvindo. Pessoal, a mensagem é compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, né? É isso aí. Manda pra todo mundo do grupo. Engaja. Engaja. A gente tá aqui fazendo um conteúdo bacana. Às vezes vocês estão mandando muita besteira no Instagram e tem um conteúdo aqui que é mais leve, que vocês conseguem absorver aí, né, na casa de vocês. É igual a Cassiana falou, vamos crescer o bolo, né? Vamos crescer o bolo. Esse movimento de podcast é muito legal, tem que crescer. E a partir do momento que o negócio for crescendo, o pessoal vai entendendo, vai consumindo mais conteúdo. Eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo impactar a turma no final do dia. Mas não esqueça de inscrever. A gente fala, mas ajuda muito, né? Inscreve aí no canal, deixa lá, comenta, gostei. Quem ficou até agora, eles falam isso muito no podcast. Quem ficou até agora, fala, escreve lá, sei lá, chat GPT. Aí você sabe quem ficou até o final do episódio. É a legal, dica legal, com o legal. podcaster. A dica pra quem ficou até o Então final. aqui vai ser briga, que é briga gravada no Cloud. Exatamente. Fica essa Será que- frase. Fica essa frase. Será que a gente vai arriscar esse corte aí, Ana? Vai fazer lá... Deleta. Não, esse é o melhor corte que tem. Então a minha dica é essa. A minha mensagem é sempre pra crescer o bolo, sabe? Então, pô, é de graça, não custa nada. É o mínimo que pode fazer é tentar difundir o que a gente está tentando compartilhar aqui, né? Com o meio mesmo, né? Então, essa é a minha dica. E obrigado de novo pelo convite, Não, legal que demais. isso, Quero foi um voltar prazer. já com o patrocínio da cerveja agora, em breve. A gente vai se esforçar para isso. Mas, pessoal, a gente está chegando aqui no final desse episódio do Prosas MP com o Bruno Dupin. Foi um prazer estar com vocês de novo e a gente se vê nas próximas prosas. Nos vemos por aí. Um grande abraço.